torna as pessoas mais gentis? A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Universidade de Washington em Lee. Será mesmo? Você conhece alguém que esteja precisando de muitos livros? Então fique com a gente porque nós estamos no segundo bloco do Educação. E aí, falando de gentileza, no finalzinho Lúcia estava falando do livro dela e das cartas que ela recebeu em relação ao livro. Continua, Lúcia. Então, como é a história de uma menina que conta a história da avó, né? Ela conta a história da avó dela, que ela gostava muito, essa avó estava sempre presente na vida e ela vai desaparecendo no sentido de que ela vai deixando de fazer as coisas que a menina gostava. Então ela começa a se preocupar muito com isso. E as crianças leram e começaram a me escrever, dizendo assim, poxa, depois que eu li o seu livro, eu comecei a querer fazer as pazes da minha mãe com a minha avó, porque minha mãe sempre falava tão mal dela, e eu descobri que não é nada disso, que é um momento que minha avó vive e que eu preciso respeitar. E não é que elas voltaram a se falar? E aí eu achei tão legal, né, a partir de uma leitura feita sem compromisso, sem nada de interesse de resultar em alguma coisa, resultou numa aproximação. E o que você falou também da outra carta, que ela diz assim, poxa, há um tempão que eu não vejo minha avó, tô com saudade dela. Pois é, a mesma coisa, essa outra criança, já numa outra situação, falou, poxa, eu já não via minha avó há tanto tempo, e aí quando eu li o livro, me deu uma saudade dela, eu falei, vou procurar a minha avó. Então, a literatura também aproxima as pessoas, né? Então, é isso. Babi, o que essa pesquisa, você sugeriu essa pesquisa hoje, falou, Daniela, vamos falar da pesquisa, vamos falar da pesquisa. Como é que essa pesquisa foi feita? Resume pra gente. Na verdade, existem várias pesquisas já que falam sobre isso, né? Mas essa pesquisa foi feita pela Universidade de Washington e Lee. E aí eles fizeram um experimento, né? Eles convidaram algumas pessoas, contaram trechos de histórias para essas pessoas e depois fizeram um questionário para ver de que maneira essas pessoas foram impactadas, né? Se elas se envolveram com a história e tudo mais. E aí depois entra uma pessoa nessa sala onde estão as pessoas reunidas e tudo e joga um monte de canetas no chão, assim, propositalmente, né? E aí a novidade foi que justamente as pessoas que ficaram mais comovidas com a história foram as que levantaram primeiro para ajudar. Ele meio que fingiu que tropeçou alguma coisa e as canetas caíram. E aí as pessoas têm aquele impulso de ajudar primeiro, de fazer alguma coisa para resolver aquela situação, né? Então fala sobre isso, né? A literatura nos dá isso, né? Porque à medida que você se envolve com uma narrativa, você se coloca no lugar daquela personagem. E aí você começa a vestir aquela pele. E à medida que você lê outros livros, você está sempre se colocando no lugar de outras pessoas e você traz isso para a vida real. Se colocar no lugar do outro. Essa empatia. Empatia. E ter a preocupação de fazer algo pelo outro, né? Além de mexer com os sentimentos, né? Você falou tudo, quer dizer, se colocar no lugar do outro, porque você vai assumindo ali algum personagem daquelas histórias. Mexer com o emocional, né? Porque você vai querendo ajudar a pessoa de alguma forma, acho que vai mexendo com vários cantinhos da gente. Vocês percebem isso também, paralelamente à pesquisa? As pessoas que leem muito, vocês têm contato com pessoas que leem muito, como têm contato com pessoas que pouco leem. Vocês percebem isso, essa diferença? Tem essa diferença mesmo? Eu acho que as pessoas que leem muito, elas têm uma acessibilidade mais aflorada, né? Porque elas estão em contato com essa leitura que é uma leitura que deve ser, né, uma leitura prazerosa, né? Essa questão do prazer tem que estar muito ligada ao ler. Então eu acho que elas se tornam mais sensíveis, sim. Eu já disse isso aqui uma vez e repito, esse filme imperdível, Minhas Tardes com Marguerite, mostra exatamente essa questão, né, da sutileza da leitura. Um homem rude, que não lê nada, encontra uma senhora na praça, que traz ele para a leitura e ele vai se transformando num homem elegante, sedutor, porque a leitura faz ele se tornar assim. Então eu acho que a leitura faz isso. Eu acho que ela traz diferentes pontos de vista, né? Você consegue, através da leitura, olhar e perceber diferentes pontos de vista do seu. Então você já consegue treinar essa empatia, né? Que é um exercício, com certeza, através da leitura. Então, sim, eu acredito que torna as pessoas mais gentis a leitura. E aí, pegando só o gancho do que você pediu dicas, né? De situações assim, esse trabalho, esse processo de você ajudar as famílias e a gente parar para observar e escutar mais as crianças é um exercício de empatia, de você se colocar no lugar daquela criança. Então, muitas mães perguntam, como é que eu brinco com meu filho? Ele tem tal idade,
que brinquedos eu uso nessa idade, né? Então, você só vai saber e vai saber melhor se você parar e observar ele, porque muitas vezes ele está usando o brinquedo até de outra maneira, né? E isso é empatia, esse é outro exercício, né? Você parar e deixar ele te ensinar como usar um brinquedo é um exercício. Então, o caminho é muito o contrário do que a gente tem feito. Eu acho que o problema, que está faltando afeto, que está tudo um caos, é que realmente a gente está com o foco lá na frente. A gente tem que realmente voltar e resgatar a escuta, a paciência. E a coisa do livro técnico também. Eu não estou falando aqui que livro técnico é horrível, ninguém acha que está falando isso. Jamais. Mas existe uma preocupação assim, eu vou ler o livro técnico, eu quero aprender todas as técnicas, não sei o quê, crianças de não sei de onde, como é que são, né, ensinadas, como é que não sei o quê. E aí acabam realmente deixando esse lugar do afeto, né, de onde eu te afeto. Lembro muito de você falando isso aqui nos programas, né, de que forma eu afeto você, né. E você vê, você afetou tanto as crianças e você criou esse lugar de empatia que elas vieram e falaram, poxa, queria que a minha mãe voltasse a falar com a minha avó, né? Olha a gentileza aí nessa aproximação, né? Ou, poxa, preciso procurar a minha avó porque há muito tempo eu não vejo a minha avó. Olha a gentileza, olha o afeto que está despertando a leitura. Então, acho que o teu depoimento, né, dessas cartas que você recebe com a pesquisa que a Babi trouxe, mostram muito isso, né? O quanto é importante, o quanto a gente está se deixando afetar pouco, e eu acho que nessa coisa de querer afetar muito, falar, e a minha pergunta para vocês é essa também. Será que no falar, porque a gente está querendo desabafar, porque a gente está querendo mostrar quem a gente ou para conseguir um emprego, ou para conseguir um namorado, ou para conquistar um amigo, né? Será que a gente não acaba deixando de afetar? Porque, na verdade, a gente quer afetar demais, e aí a gente fala demais, e a gente não dá espaço para o outro ser. E acaba esse... Você fala... Como é que você se apresenta, né? Quando você tem que se apresentar, né? A gente se apresenta de que forma? A gente geralmente fala do que a gente tem e não do que a gente é. O ter nessa sociedade de hoje, ele tem ganhado assim uma força tão grande, e o ser, ele tá tão pequeno, mas quando a gente vê uma criança se apresentando, é a coisa mais linda. Quando a gente pergunta para um adulto, ele diz, eu sou fulano, estudei em tal lugar, trabalho em tal lugar, tenho isso, aquilo, né? O adulto moro diz não sei assim, aonde. moro não sei onde. A criança diz simplesmente, como o meu aluno disse para mim uma vez, ele se apresentou e escreveu, meu nome é Felipe. Eu gosto de cavalo e cuido da natureza. Ele é o Felipe. É ele, a simplicidade, né? Que a gente perde, porque a gente quer dizer tanta coisa que pouco importa. O que importa é o que você é de verdade, né? Então, eu sou a Lúcia, eu gosto de comer chocolate, eu amo a praia, meu signo é virgem, meu ascendente é câncer, minha lua é em aquário. Aí eu tô me apresentando de outra forma, mas o outro te olha... Mas quem é você? O que você tem para me dizer? Então agora eu vou fazer diferente. No início eu apresentei assim, porque a escritora, a jornalista Bárbara Lima, fonoaudióloga, não falei professora da UFRJ também. Agora eu quero saber quem é cada uma. Quem é a Adriana? Eu sou a Adriana Fernandes, eu adoro brincar. Eu amo brincar, eu brinco para trabalhar, mas eu brinco fora do trabalho, eu brinco o tempo inteiro, eu falo muito, eu adoro comer também. Eu acho que brincar e comer são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Opa, e a magrinha? E a magrinha, né? Que sorte! Lúcia. Bom, assim como a Adriana, eu também adoro comer, só que eu não tenho a sorte dela de ser magrinha assim, né? Porque a idade chega e vai ficando mais difícil, brincadeira. Mas eu adoro contar histórias, a minha vida é contar, assim, e eu conto todo instante. Eu entro no elevador, eu adoro falar com as pessoas. Se tem uma criança, então eu vou brincar com ela e eu vou contar alguma coisa para essa criança enlouquecer. Eu gosto disso, contar histórias é o meu momento, eu conto história toda hora, todo dia. Eu acordo contando e durmo contando. Aliás, até nos meus sonhos eu conto também. Conta a história da galinha, rapidinho, que ela estava contando antes da gente começar a gravar o programa. Essa coisa que eu falo, que eu entro no elevador, né? Eu sempre tenho uma criança perto de mim, é incrível, uma criança sempre chega perto. E eu estava no elevador um dia e entrou uma criança num carrinho com a mãe muito cansada, você via que ela estava exausta, e pegou essa criança na creche, que também estava exausta, porque ele estava estressadíssimo, ficou o dia inteiro na creche, ainda vem sentado num carrinho todo amarrado,
errado. E eu falei, eu preciso brincar com ele. Eu tava com um saco de supermercado, então eu olhei para ele e comecei... Ele, mãe, ela fala diferente. Aí eu, não, é que eu tenho uma galinha aqui dentro do saco. Ô mãe, ela tem uma galinha dentro do saco, vamos atrás dela. O elevador abriu e a mãe veio desesperada com aquele carrinho e ela empurrando e ela estava cansadíssima. E eu acho que eu cansei mais ainda, porque eu vi que eu entrei pela porta e ele ficou, mãe, vamos na porta dela que a galinha tá lá. Então eu acho que é essa coisa do brincar e de ver que a criança não precisa de um brinquedo caro, gente. Ela precisa dessa brincadeira da gente do dia a dia. Essa mãe pode ter ficado assim, de repente, pô, tô cansada, essa mulher agitando meu filho, eu quero mais aquele descanso, e agora achei calminho em casa, né? Porque já extravasou a energia toda da creche. Mas depois ela, com ela mesma, deve ter rido e falado assim, que mulher maluca. Então, quer dizer, você proporcionou um momento de alegria, um momento de leveza. Isso é tão importante, principalmente quando a gente chega cansado. Babi, quem é você? Eu acho que eu amo contar histórias, adoro ouvir histórias, amo dormir. Vocês falaram que gostam muito de comer, né? Gente, eu amo dormir. Felicidade pra mim é dormir. Amo dormir, eu fico feliz. Dormir mais cedo, dormir mais tempo, amo dormir. E histórias, eu gosto de ouvir histórias das pessoas, gosto de contar histórias, escrever minhas histórias. Então eu vivo assim num mundo meio paralelo, sabe? Eu acho até engraçado que às vezes as pessoas falam comigo na rua e devem achar tipo, nossa, que antipática. É que às vezes eu não percebo, não ouço alguém falando rapidamente comigo, porque eu vivo assim no mundo da lua mesmo, sabe? Às vezes eu acho que a pessoa falou alguma coisa, eu não ouvi, né? Porque eu fico muito assim, desconectada, pensando em outras coisas, sabe? Mas é importante a gente preservar esse nosso mundo também, né? Ao mesmo tempo que a gente escuta as pessoas, mas a gente povoar um pouco o nosso mundo. Acho que se a gente fizesse mais isso, a gente não ia ter tanta necessidade de querer inundar o mundo do outro e afetar o outro a qualquer preço. Com certeza. Eu acho que o nosso maior desespero é esse. Eu acho um desespero mesmo. Né? Os pais que eu recebo no consultório, eu sinto eles desesperados. Por o que eu tenho que fazer, me diz o que fazer, você que tem o estudo, né? Me mostra o caminho. E o que eu tento fazer é dizer que tá lá dentro deles. Deixa isso desaflorar, isso despertar, porque já tá lá. E é muito bonito quando eles voltam a serem espontâneos, naturais e descobrirem que tá lá dentro mesmo um afeto que nunca deixou de estar, né? Mas que o desespero a correria, da correria do dia a dia. E hoje tudo é tão proibido, né? Não pode fazer isso porque senão a criança vai ter isso. Não pode. Mas antigamente a gente fazia e não acontecia nada. Não falam nós somos sobreviventes dos anos 70 e 80, né? Porque era cada maluquice que a gente fazia. Cantou, atirei o pau no gato e ninguém aqui mata gato, gente. Pelo amor simplesmente, de Deus. né, quando a gente cantar o atirei o pau no gato, Gente. Eu não sei se vocês sofreram, tiveram a mesma experiência, mas assim, eu não ficava pensando na letra, não. Eu só, o gato, claro, o gato era uma coisa que remetia, mas eu não ficava... Atirei o pau no gato. Gente, e as letras hoje são todas trechas. A galinha ficou doente, o galo nem ligou. O galo carijó deixou a galinha doente, os pintinhos que foram chamar. A letra toda, se a gente for parar pra analisar, brigou com a rosa, né? Mas e música de ninar, gente? Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Meu Deus, dormir assim era pavoroso. Mas nunca a gente nem não estão interpretando, né? Era a melodia. Hoje tudo é muito... Ai, cuidado, não pode falar isso porque vai chegar aqui. E aí, gente? Claro, eu acho importante. Esse é insuportável. Qual? Politicamente correto. Né? O que eu acho legal é o seguinte, claro que a gente vai estudando, a gente vai desenvolvendo tecnologia, a gente vai descobrindo coisas, né? Sim. E a gente não vai repetindo algumas coisas que realmente... mas também radicalizar, né? Sair do 8 pro 80, né? Eu também acho. Eu tenho umas sobrinhos netos agora, né? E eu vejo muito isso acontecer. Porque a preocupação muito forte é que eu tenho que ensinar alguma coisa, né? Alguma coisa tem que ser passada. As coisas aprendem com naturalidade. A gente tem que só ter afeto. Verdade. Né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês nesse programa. Eu quero que vocês voltem sempre, porque eu sei que vocês têm muita história, que a gente tem muito livro para falar, que a gente tem muito tudo, muita vida, graças a Deus. Muitíssimo obrigada mais uma vez e parabéns. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até segunda.
tem gente que tem um pouco de dificuldade para se comunicar com as crianças, né? Acha que a criança não vai entender aquele vocabulário e começa a fazer uma voz infantil, alguma coisa do tipo, né? E outro dia eu me peguei numa situação interessante, né? Eu estava conversando com meu filho de 4 anos e falando para ele, assim, da forma como eu converso com um adulto, né? E aí eu falei, eu vou quebrar o seu galho. Aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu já entendi o que é quebrar o galho. Aí eu perguntei para ele, o que que é? Ele falou, quebrar o galho é toda vez que a mamãe deixa eu dormir na cama dela, deixa eu dormir na casa dos meus avós ou deixa eu fazer uma coisa que eu gosto muito. Então, eles entendem.